Marcos capítulo 1, a partir do verso 29. Nós vamos estar lendo conforme a gente vai avançando na passagem. Nós vamos pensar sobre o verso 29 ao 39. Nós temos cobrido o Evangelho de Marcos, a pretensão, se Deus ajudar, a gente ir até o final. E nós estamos ainda na quinta mensagem e ainda não saímos do capítulo 1, para você ver como a palavra de Deus é rica. E nesse Evangelho, o tema, vocês se lembram, é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Marcos vai apresentar, e já tem apresentado várias provas, várias testemunhas da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. João já disse que ele é o Messias, o próprio Espírito Santo, quando veio sobre ele, declarou também como Senhor. O Pai, quando disse, tu és o meu Filho amado, declarou a sua divindade. O diabo, quando disse, se tu és o Filho de Deus, também estava declarando a sua divindade, mesmo que com certo sarcasmo. E o demônio, nós vimos na semana passada, disse, tu és o Santo de Deus. E nós estamos analisando um dia típico na vida de Jesus, é o que Marcos faz. Capítulo 1, ele mostra um dia na vida de Jesus. Um dia de rotina para Jesus. Sempre foi isso aí, que a gente vai ver. Então, nós vimos semana passada que começou pela manhã, quando Jesus entrou na sinagoga. Era sábado, entrou para adorar a Deus junto com os seus discípulos. E aí vocês se lembram que o demônio se manifestou, o Senhor o repreendeu, o expulsou, e aquele povo que estava na sinagoga se maravilhou, dizendo que nova doutrina é essa? Ele fala com autoridade e o demônio vai embora. Esse foi o começo do dia. Agora nós vamos acompanhar o restante do dia. Começamos aqui e cada parte desse dia e o início do outro mostra para nós uma qualidade do Senhor Jesus Cristo. A primeira que nós vamos ver é Cristo, o abençoador de famílias. Lembra quando Deus falou a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Aquela profecia era para Cristo, o abençoador das famílias. Nós vemos no verso 29, assim, e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. O texto não fala, mas, claro, eles foram almoçar. Acabaram o culto pela manhã, talvez 10, 11 horas, não sabemos, e eles se encaminharam para a casa de Pedro para almoçar e poder descansar um pouco. Então, o que acontece ali? Onde está o Senhor, sempre acontece alguma coisa, né? No verso 30, diz assim, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então nós vemos a sogra de Pedro com febre, e Lucas, o médico, disse que ela estava com muita febre. Era uma febre alta. Hoje, quando nós lemos que alguém estava com febre, a maioria de nós diz assim, mas não precisa de Jesus para abaixar uma febre. Só tomar uma dipirona, não é? É por isso que é importante a gente ler a Bíblia e perceber qual o tempo que nós estamos lendo, qual era a situação daquela época, que era bem diferente de hoje. Ela estava com uma febre alta, provavelmente, quase certo, vindo de uma infecção. Aquela febre alta estava combatendo uma infecção. Naquela época não havia recursos, não havia antibiótico, não havia anestésico, não havia nada, nenhum medicamento. Até 1850, irmãos, mais ou menos,
O mundo inteiro viveu à mercê das enfermidades. Depois que começou a haver um avanço e começou a haver alguma cura pelos médicos, ela estava com uma infecção sem recurso algum. Sem recurso algum. Ela estava muito mal e grande era a chance dela morrer. A sogra de Pedro. Porque não tinha como combater. A febre é uma reação do organismo para combater a infecção. Mas muitas infecções só são combatidas com antibióticos. Você lembra, por exemplo, da pneumonia. E quase todas as infecções precisam de antibiótico, o que não havia. Não era um caso de febrezinha, era um caso de vida ou morte. E diz o texto que falaram com ele. Olha o verso 30 lá no final. Logo, olha a palavra logo aí de novo, né? Marcos ama essa palavra. Logo, imediatamente, lhe falaram dela. Lucas diz assim, rogaram-lhe por ela. Então nós vemos que eles não só, Jesus, está acontecendo ali. Eles fizeram uma oração, rogando ao Senhor que pudesse tratar dela. Febre alta, infecção, sem recursos, muito mal, grande chance de morrer. Aí falam para ele isso. Falam para ele. Ele se aproxima, veja o verso 31. Então, chegando-se a ela, coisa maravilhosa, né? Quando Jesus se aproxima de uma vida. Ele se aproxima, toma-a pela mão, diz aqui, tomou-a pela mão e levantou-a, e repreendeu a febre. Diz aqui, a febre a deixou. Lá em Lucas diz que o Senhor repreendeu a febre. Interessante, ele tinha repreendido o demônio, e agora ele repreende uma doença, repreende a febre. E a febre a deixou. Que coisa impressionante. Quando ele falou com a febre, ele também falou com a infecção. E aquela mulher que estava arriscada de falecer, diz o texto, o verso 31, lá no final, a febre a deixou e servia-os. Isso aqui não foi escrito à toa. Ela se levanta, começa a servir, está completamente curada, instantaneamente curada. Os milagres do Senhor Jesus eram assim, eram perfeitos e eram imediatos. Todos aqui que entendem um pouco do assunto sabem que febre, mesmo que você baixe uma febre, o organismo ainda fica debilitado, você ainda fica um tempo se recuperando. A mulher levantou da cama onde ela estava ardendo em febre e logo a seguir começou a servi-los. Isso é, ela começou a preparar o almoço. De uma situação de quase morte para uma normalidade, como se nada tivesse acontecido. O Senhor, então, abençoa aquela família, restaura a alegria da família, porque com certeza a mãe da esposa de Pedro era uma pessoa amada, uma pessoa importante na família, e eles iriam perdê-la, e agora eles estão felizes. Agora, você reparou então a questão de que ela foi curada e começou a servir. Ele quer explicar que o milagre foi instantâneo. Mas também tem uma mensagem aqui. Aquele que foi curado por Cristo deve levantar para servir. Viu isso? Quem foi curado aqui por Cristo? Não precisa levantar a mão, mas a maioria ia levantar. Nós fomos curados do pecado, curados da maldição, da condenação. Quem foi curado por Cristo deve se levantar para servir. De alguma forma, somos servos de Deus. Estamos gratos, como foi falado hoje de manhã. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquela mulher com certeza levantou-se
surpreendida e cheia de alegria para fazer o seu almoço, cheia de vida. Então, quando Jesus levanta uma vida, é para servir. Sabia? Todo crente é servo. Todo crente deve viver para servir o Senhor Jesus. Então, aquele almoço feliz acontece pelo poder e glória do Senhor Jesus. Agora, você reparou que a família de Pedro foi restaurada porque alguém rogou a Jesus pelaquela mulher. Eu quero dizer para você nessa noite, rogue a Cristo por sua família. Pode ser que o milagre aconteça. Nós temos presenciado nessa geração o caos das famílias. E é tão grande, tão forte o caos das famílias que tem atingido a própria igreja. Muitas igrejas, nós não escapamos disso, são formadas às vezes por algumas famílias desestruturadas, desestabilizadas, rebeldes à vontade do Senhor. Famílias muitas vezes perdidas, com um membro só buscando o Senhor, o restante não. Ou famílias que aparentemente servem o Senhor, mas quando vamos olhar de perto, vemos tudo colapsando. E o que podemos fazer? Nada. Quem pode fazer? Ele. O que podemos fazer? Clamar a Ele. Claro, podemos ajudar, amar, ser luz, claro, mas quem transforma a família é Jesus. Então, da mesma forma que pediram pela sogra de Pedro, e o Senhor atendeu, peça pela sua sogra, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus netos, pelos seus avós. Peça, irmão, e peça com fé. Peça com fé. Não há nada maior que se pode fazer para uma família do que orar por ela. O milagre pode acontecer. O Senhor pode ouvir o seu clamor, pode ouvir o seu chamado, o seu pedido e atender. E instantaneamente você vai ver aquela pessoa transformada. Crês tu nisso ou não? Nós estamos falando do Senhor da glória. Então creia, irmão, creia, creia. Ah, mas eu já pedi tantas vezes, continue pedindo. Mas tem tantos anos, continue. Enquanto houver fôlego em você, clame ao Senhor por sua família. E não só pela sua, mas pelas famílias da igreja, pelas famílias dos vizinhos. Onde você vir uma família com problemas, fale com Cristo sobre ela. Vocês estão percebendo? Se ninguém fosse lá a Jesus falar, se dissesse para ele assim, Senhor, hoje não vai dar para almoçar aqui não, vamos para a casa do João. Nada iria acontecer. Aconteceu porque foram pedir a ele. Então, Cristo, o abençoador de famílias. Segundo lugar aqui, nós vemos Cristo, o libertador dos males do pecado. Ora, veja bem, a fama de Jesus, eles dizem isso no Evangelho de Marcos mesmo, que a fama de Jesus correu longe quando ele expulsou o demônio na sinagoga. E agora ele cura a sogra de Pedro. Com certeza isso se espalhou pela cidade. Então o Senhor vai almoçar no sábado, com muita inteligência e sabedoria. Eu não sei, mas estou especulando que ele foi descansar o almoço. Da mesma maneira que eu falo para vocês, principalmente no domingo, descansem para poder estar inteiros na hora do culto à noite. A gente não sabe se ele dormiu, se ele descansou, mas provavelmente o texto nos diz que era a hora do almoço, eles almoçaram
e agora nós só vamos para o anoitecer. Então, entre o almoço e o anoitecer, parece que houve um sossego ali para o nosso Senhor. E o que acontece? Nós vemos aqui no verso 32 a 34, os males do pecado. Primeiro mal que o pecado causa, e o principal não está aqui, tá? Ainda vamos ver futuramente, que é a morte. Vamos ver Jesus ressuscitar mais adiante. Mas nós vamos ver aqui dois males muito graves que vêm do pecado. Primeiro, o mal físico, o domínio das enfermidades. Veja o verso 32. Tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos. Veja o verso 34. E curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Enfermidades, irmãos, doenças. Algumas pessoas ficam espantadas, né? Mas por que tinha tanta gente doente naquela época? Pelo que eu falei agora há pouco. Não havia tratamento médico, não havia remédio que curasse, não havia nada. As doenças eram aos montes. Muita gente doente. O pessoal pensa, não, geração passada não tinha essas comidas que a gente come hoje, o pessoal vivia mais. Sim, mas tinha muita enfermidade, muita doença. E como eles ouviram que ele curou a sogra de Pedro, foram para lá uma multidão de enfermos. E a enfermidade, irmãos, é consequência do pecado. Não de um ou outro pecado que você cometeu. Pode ser, mas não é garantido que seja. O que eu estou dizendo é o seguinte: toda a raça humana enfrenta a enfermidade por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus disse que Adão e Eva morreriam, a sua descendência também. E essa morte, ela acontece, e para que ela aconteça, o que vem? A enfermidade. Precisa acontecer a enfermidade para que o corpo desfaleça, para que haja morte física. Então, esse grande mal, né, irmãos? A gente vê os hospitais aí lotados de gente doente e pessoas que têm doenças, mas não estão em hospitais. O número é muito grande. O mal físico. O segundo mal do pecado é o mal espiritual. E a gente vê o ser humano dominado pelas enfermidades, e nós vemos também o domínio dos demônios. O verso 32, no final, diz assim: trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. Verso 32. E o verso 34, na segunda parte, aliás, o verso 32, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados. Verso 34, lá no meio, expulsou muitos demônios. Então, os demônios também controlam os seres humanos. Não os cristãos, mas o restante é controlado pelo império das trevas, liderado por Satanás. Os demônios controlam a humanidade. E outra pergunta que se faz: por que tinha tanto demônio na época de Jesus? O número continua grande, mas como a gente tem notado, a presença de Jesus naquela época fazia os demônios reagirem e perderem a máscara deles, saírem e se manifestarem revoltados. Existem muitas pessoas nessa terra endemoniadas, mas ninguém sabe. Porque eles estão ali quietos. A ideia deles é agir no silêncio. Você vê que aquele demônio já estava naquela sinagoga e vivendo naquele corpo, até que encontrou com Jesus. Então, existem milhões e milhões e milhões de demônios. São espíritos, são invisíveis. Alguns deles entram em pessoas.
Outros não precisam entrar, controlam a mentalidade de tudo através dos seus esquemas. Mas o fato é que o pecado trouxe para o homem a enfermidade e a possessão demoníaca, e o controle dos demônios, infelizmente. Não era para ser assim, nunca foi para ser assim, mas aconteceu isso. E Jesus é o grande libertador desses dois males. Para isso ele estava fazendo esses milagres. Ele liberta da doença e vai libertar um dia definitivamente, como libertou esse, e liberta do inferno, dos demônios. Então nós vemos isso. Olha o verso 32. Todos os doentes eles levaram, olha lá. Tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, dizer, por volta das 6, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Trouxeram todos que eles acharam. E sabe de uma coisa? Olha que coisa curiosa, verso 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. A porta de quem? A porta de Pedro. O que significa isso? A casa de Pedro se tornou uma bênção, porque multidões foram para encontrar Jesus na casa de Pedro. E lá aconteceram milagres extraordinários e libertações maravilhosas. Na casa de Pedro. Está entendendo? A hora que um abençoado falou com Jesus sobre a sogra de Pedro, não sabemos se foi o próprio Pedro ou se outra pessoa da família, ele fez o milagre e aquela casa passou a ser o centro do poder em Cafarnaum. O que a Bíblia quer falar com isso? Você, a tua casa, pode ser um centro de salvação, de libertação, de milagre. A tua casa. Tua casa. Todos os doentes. Olha o verso 34. Diversas doenças. Verso 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Gente, olha, esse curou muitos não contradiz o todos que foram. Tem gente que fala, disse que foram todos, mas curou muitos. Não, a ideia é que esses todos eram muitos, porque Jesus jamais deixou de curar alguém. Jamais a doença chegou perto de Jesus e ficou sobrevivente. Não, Jesus curava. Assim que ele se aproximava, a doença tinha que também ser curada. Ele curou todo mundo. Mas o que está dizendo aqui, foram diversas enfermidades, todo tipo de enfermidade. Foi curado. E na hora. Na hora. E diversas doenças e muitos demônios. O verso 34 fala isso. Curou muitos que achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Você vê que coisa interessante. Começou com um demônio expulso e uma mulher curada. Aí passou a cidade toda curada, todos os demônios expulsos. Que coisa impressionante, coisa maravilhosa. E o detalhe, no verso 34, no final, porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Você percebe? Mais uma vez eu tenho que falar para vocês, demônio não pode falar em igreja. Igreja que faz entrevista com demônio não está seguindo a visão do próprio Cristo, que não deixava demônio falar na igreja. Cala a boca, você não tem autoridade de falar aqui. Eu não quero evangelistas demoníacos. E eu não quero que vocês fiquem revelando ao povo agora quem eu sou. Calem-se. E eles se calavam. Nem mesmo continuavam, não conseguiam continuar a falar diante da ordem dele. Impressionante. Sabe o que diz tudo isso, meus irmãos? Que quando Cristo voltar, o seu povo terá plena saúde e nunca mais será atacado, nem pelo diabo, nem por demônio algum.
Quando Jesus veio a esse mundo, ele inaugurou o seu reino de uma forma parcial. Seu reino vai se completar quando ele voltar. Então ele curou todas as enfermidades, expulsou todos os demônios, mostrando o que era o seu reino e mostrando o que será no futuro, depois da segunda vinda dele. Acabou a doença, acabou o demônio. Isso é uma coisa que deve, assim, ficar na nossa memória, nós devemos pensar muito nisso. A gente enfrenta enfermidade, Deus pode curar, pode, mas muitas vezes Deus permite que aconteça, mas na glória celestial não tem enfermidade. Nós somos tentados, acossados, oprimidos pelo diabo, perturbados, ele segue a gente, implica com a gente, tenta enganar a gente o tempo todo, isso torra a nossa paciência algumas vezes, mas o diabo e Satanás serão isolados e nunca mais incomodarão a igreja do Senhor. Então, duas coisas. Você tem problema de saúde? Um dia não vai ter mais. Você tem problema com o diabo? Um dia não vai ter mais. É o que o Senhor está dizendo através do que Ele está fazendo. Paz e saúde para sempre, para o seu povo. Você viu o poder de Jesus Cristo? Se Ele quisesse, Ele fazia sempre a vontade do Pai, e se o Pai quisesse, Ele percorreria a terra inteira e não ficaria uma pessoa doente. Mas não é o plano de Deus curar todas as pessoas atualmente. Ele cura algumas que Ele escolhe e determina curar. Mas tudo isso está mostrando a grandiosidade, a divindade de Cristo e o que Ele fará quando Ele retornar. Ah, mas só quando Jesus voltar? Não. Quando você morrer também. Você vai subir para o céu sem pecado mais. E sem doença também. E sem diabo no céu para perturbar. Já começa quando a gente parte desse mundo. E se completa na sua segunda vinda. O seu povo terá paz e saúde para sempre. Você quer fazer parte do seu povo? Nessa noite você quer? Se você quer, basta confiar em Jesus Cristo. Entregar sua alma para Ele. Acreditar que Ele é o único Salvador, a única solução desse mundo, da humanidade. E eu pergunto a todos que estão aqui, você faz parte do povo de Deus? Realmente você faz parte do povo de Deus? Se você faz, paz e saúde completa será dada a você. Extraordinário. Deixa eu falar uma coisa, tem aquela série The Chosen, né? Eu implico muito com essa série, e realmente, às vezes eu tenho razão para implicar mesmo. Nessa cena aqui, no The Chosen, Jesus passa pelos apóstolos arrasado, destruído fisicamente, cansado, exausto. Parecia que ele tinha ficado doente, depois que ele curou todo mundo. Em nenhum momento na Bíblia fala que o Senhor Jesus se cansava curando. Porque a parte que curava era a sua parte divina. Deus não se cansa. Então, Jesus se cansou caminhando, ele se cansou lá na fonte de Jacó, no poço de Jacó. Ele teve alguns momentos de cansaço, ele estava dormindo sob uma almofada no barco lá no Mar da Galileia, mas nunca diz que ele se cansou curando. Então aquilo lá para mim não é válido. Eu fico mais na Bíblia. Jesus cura e cura com facilidade, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Para Ele não tem nada difícil, não. Ele cura com facilidade. Cristo, libertador dos males do pecado. Em terceiro lugar, Cristo, o servo perfeito. Veja o verso 35.
Nós vemos o Senhor Jesus, aqui o verso 35 fala, levantando-se de manhã muito cedo. Aquele dia já tinha acabado. Naquele dia que ele começou na sinagoga, curou todo mundo, ele foi descansar, mas diz aqui no verso 35, no dia seguinte, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitos cristãos nos séculos passados, talvez ainda exista, deve existir em nosso tempo, almejaram fazer o que Jesus fazia. E a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores dele, não é? Eu sei que tem pessoas aqui que já acordam cedo. Tem gente aqui que acorda 4, 3, 1. Tem um aqui que acorda 1 e pouca, né, irmão? Puxa, vou dar um desconto, viu, irmão? Mas a gente que acorda normal, 6 horas, sei lá, eu fiquei pensando, eu fiquei assim, sabe? Falei, puxa vida, eu poderia levantar no escuro antes do sol nascer para buscar o meu Senhor. Olha, Jesus, em sua humanidade, dependia do Senhor Deus, precisava do seu Pai. Então nós vemos aqui Jesus priorizando o Pai. No verso 35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Maravilhoso. Você vê a história de Jesus na Bíblia, ele ora o tempo todo. Ele orou no seu batismo, na transfiguração, no Getsêmani, até na cruz. Ele orava o tempo todo, porque ali ele era um ser humano, gente. Ele era Deus, mas também um ser humano. Como ser humano, ele dependia de Deus, buscava-o em oração. E buscava-o prioritariamente. Lembra do Salmo 63? Ó Deus, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, numa terra seca e cansada. E o primeiro versículo, esse salmo é lindo. Olha, agora é 63. Salmo 63. Quem quiser abrir aí. Olha só. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Veja isso, irmão. De madrugada te buscarei. Qual é a ideia? A ideia é buscar a Deus em primeiro lugar. Teve um santo do passado que falava, olha, eu não vejo a face de ninguém antes de ver a face do meu Pai. Muita gente era assim. Antes de ver qualquer pessoa da família, a pessoa ia primeiro falar com o Pai. Madrugada significa prioridade. Não precisa, você não quer acordar 5 horas, não tem problema. Você sai de casa às 7, acorda às 6. Você não sai de casa e você costuma acordar às 8, acorda às 7. Mas, em primeiro lugar, busque a Deus. Essa é a ideia. O pessoal fala assim, você não afina, uma orquestra não afina os seus instrumentos depois da apresentação. Faz isso? Uma orquestra afina os instrumentos antes. Isso significa o quê? Que você vai buscar a Deus no final do dia. Ó Deus, obrigado aí pelo esse dia, tudo que aconteceu, mas é bom terminar o dia agradecendo, mas começar também. Começar também. Prioridade. Então era isso que ele estava fazendo, dando prioridade ao nosso Pai e o Pai dele também. Então, Marcos capítulo 1, o Senhor buscando ao Pai de madrugada, ainda muito escuro. E vamos lembrar
que provavelmente ele começou a curar às 6 horas da tarde. E pelo número de gente que tinha, de repente ele acabou tarde da noite. Sono ele tinha. Lembra? Ele tinha sono, era um ser humano, sono. E aí ele estava com sono, foi dormir, cansado daquele dia, mas levantou antes de todo mundo e procurou um lugar deserto. Ele chega e fala assim, numa ocasião, ensinando sobre oração: vai, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Não adianta nada, irmãos, a gente orar só na igreja. Tem que orar em secreto, porque você não pode falar as coisas todas que estão na tua mente dentro da igreja. Vai escandalizar todo mundo. Você tem que contar os seus segredos, seus mistérios, suas dúvidas, tudo para o Senhor isoladamente. Ele sempre fazia isso. Ele ia para o monte, ele ia para um lugar, ele ia para o deserto, ele ia, como diz aqui, ele foi procurar um lugar deserto e ali ele estava orando. Então ele priorizou o Pai, buscou intimidade com o Pai. A ideia de ir para o deserto é justamente essa. Você, para ter intimidade com alguém, você tem que ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Então, ele, filho, buscando o Pai isoladamente, atrás de intimidade. E buscando cumprir a vontade do Pai. A gente vê isso. Olha o verso 36. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E diz o Lucas que também a população de Cafarnaum foi atrás também. Verso 37. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Quer dizer, está todo mundo atrás do Senhor. Onde é que estava o Senhor? Vamos lá. Está todo mundo atrás. Você vê, já tinham sido curados. Estava atrás de quê? Um estudioso diz que eles, de repente, estavam atrás de uma unha, alguma coisa torta e feia no seu corpo. Quer dizer, aquelas coisas graves todas foram embora e ficou as coisas secundárias. E eles foram atrás dele. Eles sempre iam atrás dele, atrás do pão, atrás do milagre, atrás da bênção e nunca atrás da sua salvação. Então o Senhor fala assim, no verso 38. Ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Lucas também narra que ele disse, além de para isso vim, ele disse, para isso fui enviado. Então ele está dizendo aqui, o Pai me enviou para pregar. A missão de Jesus primária era pregar, porque Jesus amava as almas e ele sabia que o meio de salvar era anunciar a verdade. Irmão, milagre não salva. O que salva é a verdade anunciada, o evangelho da salvação. O milagre às vezes confirma, o milagre testemunha da divindade divina, mas o que salva é a mensagem. Então ele colocou aqui, olha, em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu vou para as outras cidades, eu já preguei aqui agora. Eu não vim principalmente para curar. Está todo mundo atrás de cura, já fiz a cura. Não vim aqui principalmente para curar, eu vim para pregar. E eu fui enviado para isso. E essa é a principal missão do Senhor Jesus, salvar as almas por meio da pregação. Foi aí que ele disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como que ele buscava e salvava? Por meio da pregação. Meus irmãos, vocês entendem a importância da pregação? Você sabe que a igreja moderna está meio desentendida disso? Vocês entendem que a pregação é fundamental? Então peço uma coisa a vocês: orem pelos pregadores. Orem pelos pregadores, para que eles tenham a presença do Espírito Santo quando pregarem, para que a palavra de Deus faça mudança nas vidas das pessoas, porque se a palavra de Deus não mudar, nada mais vai mudar. Nada, senão a mensagem do Evangelho, pode mudar almas.
E nada senão a mensagem de Deus para a sua igreja pode edificar o crente. Não estou dizendo que, então a parte mais importante é essa história. Não, o culto é todo importante, louvor, oração, adoração é maravilhoso, mas não pode faltar pregação. Pregação da verdade apoiada pelo poder de Deus. E para isso é necessário orar. Outra coisa, ouça mais pregações. Tem aí o YouTube. Claro que tem muita coisa ruim, mas procura as pessoas fiéis à palavra de Deus. Ouça bastante, assim como você ouve louvor, ouça muita pregação em sua casa. Vai abençoar a sua vida, vai fazer você crescer na fé, vai alimentar a tua alma. E a última palavra é: você procura imitar Cristo, o servo perfeito. Se Cristo orou, você tem que orar. Se Cristo priorizou Deus, você tem que priorizar. Se Cristo amou as almas, você tem que amar. Se Cristo pregou, você tem que pregar. Nós somos chamados a sermos seguidores de Cristo. Como é a sua comunhão com Deus? Como têm sido as suas orações? O que te importa mais no seu dia? Pensa nisso. Que Deus abençoe a todos nós, meus irmãos. Cristo, o abençoador de famílias. Cristo, o libertador dos males do pecado. Cristo, o servo perfeito. O que os evangelhos querem dizer, e todo o Novo Testamento quer dizer, e o Velho também? Cristo é tudo em todos. Sem Ele não tem nada. Com Ele você tem tudo. Viva para Ele. Pense nele, fale dele, fale com Ele. Confie nele. Porque você vai ver o Evangelho de Marcos mostrando. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa realizar em nossas vidas. Se a nossa vida cristã está sem graça, é porque nós não estamos perto de Cristo. Porque nós não estamos ouvindo Cristo. Não estamos vendo Cristo pela fé. Nunca um ser humano vai ficar perto de Cristo e ter uma vida vazia. Nunca. O que tiver faltando na tua vida, busque em Cristo. Vá a Ele e receba esse poder maravilhoso e misericordioso que está em seu coração. Todas as enfermidades foram curadas. Diversas enfermidades. Qual é a enfermidade sua? É física? É psicológica? É espiritual? Qual é o mal que perturba a sua vida? Fale com Ele. Creia nele. E Ele o fará. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por ser quem o Senhor é. Por ter feito o que o Senhor fez na terra, mostrando para nós toda a sua glória, e porque o Senhor ainda está fazendo, e ainda vai fazer muito mais. Graças damos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvamos o nome do bendito Salvador da humanidade. Que Tu, Senhor, possas inspirar a nossa vida, que possamos olhar para Ti e nos sentirmos seguros, nos sentirmos firmes, nos sentirmos realmente inspirados a imitar o Senhor. Ninguém nunca vai ser como o Senhor, mas a Tua palavra diz que devemos ser imitadores Teus. Então, Senhor, ajuda-nos a sê-lo. Recebe toda a glória. Nós confiamos em Ti. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente.
Amém.